Boa noite a todos. Esta é uma última aula, então, que a gente faz da nossa disciplina, tá, pessoal? Qualquer coisa no horário de aula dessa quarta-feira, eu estou disponível para qualquer retirada de dúvida. Só entrar em contato e a gente faz a entrada online, portanto, para tirar as dúvidas, ok? Vamos ver aqui só um pouquinho. Aqui. Bom, então vamos falar sobre aconselhamento genético, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho sobre o que significa e para que ele é destinado, então, tá? Bom, normalmente a gente tem doenças raras acontecendo, né? Onde essas doenças, então, também ligadas à genética, né, ou não, elas apresentam-se, então, de forma que são crônicas e elas também são incapacitantes. Não há cura, representam significativa parcela de dor e sofrimento para essa pessoa que tem essas doenças e também não só a âmbito desse paciente, mas também que tudo isso significa, né, abrange também tudo isso a família, né, quem cuida também desse paciente. 75% delas, então, acometem crianças, 30% morrem antes dos 5 anos de idade e 80% a gente encontra, então, a origem na genética, então. O aconselhamento genético em si, tá? Então, consiste em quê? Por que existe o aconselhamento genético? Então, é ele que verifica a probabilidade de uma doença genética ocorrer em uma família. Além disso, através do aconselhamento, né, de fazer então um aconselhamento genético, ele pode vir a orientar então esses casais, então que pensam em ter filhos, né? Mas apresentam então grande possibilidade, portanto, de transmitir essa patologia, né? Ou que seja uma malformação para os seus descendentes. Através, então, desse aconselhamento genético, então, pode-se observar as probabilidades, então, e as consequências que vai ter esse tipo de doença para o bebê e também abranger, levar muito mais. O que também pode levar, quais as possibilidades, as probabilidades, né? E essas consequências que é levada para o bebê e também para a família. E o que ajuda, então, esse casal, então, a tomar decisões sobre, então, o seu futuro reprodutivo, tá? Então, através desse estudo, quem opta por fazer esse aconselhamento genético, é lógico que a gente não faz por fazer, né? Muitas das pessoas que procuram é porque às vezes tem uma incidência grande, né, de alguma, alguma doença que é bastante problemática na família e procura, portanto, ver qual seria então essa probabilidade de ocorrer, de que eles possam passar isso então para os seus filhos. Bom, de acordo com um documento elaborado pelo Programa de Genética Humana da Organização Mundial de Saúde, de 1998, onde a gente tem ali uma quantidade de 14 países que participam. Então, a OMS, nesse documento, ela faz a declaração, né? Sua opção, portanto, pelo aconselhamento genético não diretivo.
o qual ele então vai se basear em dois elementos básicos, né? Então, um seria provisão da informação precisa, completa e sem tendências, gente, tá? Sem tendenciosidade para que os indivíduos possam tomar as suas decisões. Isso quer dizer o quê? Que esse aconselhamento genético ele deve prover informações que são precisas, isso é, corretas, sem sombras de dúvidas, tá? Completa e sem tendenciosidade. Isso que também esse aconselhamento ele seja completo, não seja feita pela metade, tá? Então, completando essa precisão e sem tendência. Isso a gente deixa o quê? Bom, que as pessoas então possam ter o seu aconselhamento genético sem ter alguém, então, que fez esse aconselhamento e tenha algum interesse, talvez, por detrás disso. Ah, não, você não vai ter um filho com algum problema e por que que precisa mais, por que que o mundo precisa de pessoas mais assim, né? Tipo, deixar, então, essas pessoas, então, forçar mesmo, né? Tender essa pessoa a não querer, então, tomar sua própria decisão e sim tomar a decisão por outras, né? Então, e outra, o B também aqui, olha, estabelecer, portanto, uma relação empática, de empatia e com alto grau de entendimento para que as pessoas sejam efetivamente ajudadas a trabalharem para tomar suas próprias decisões. Então, se colocar no lugar do outro, né? Tornar essa relação empática e totalmente de neutralidade, tá, pessoal? Para que, então, essas pessoas, diante da conclusão desse aconselhamento genético, ela, então, realmente formar sua ideia para tomar sua decisão. Quero ter filhos ou não quero ter filhos, portanto. Bom, quais são as indicações, né, para que se faça um aconselhamento genético, para que se procure um aconselhamento genético? Ele é indicado, olha, para pessoas com históricos de câncer ou doenças degenerativas em pacientes próximos. Então, é o que eu falei, né, para vocês. A gente pode ver direto na mídia aí, muitos famosos aí fazendo o seu mapeamento genético diante de uma incidência de uma doença, né? Então, a gente tem alguns atores ali americanos, nem vou citar o nome, que já tinham um índice grande de câncer lá e de repente foi fazer o seu aconselhamento genético e também previu que ela também tinha aquele gene e tal. Decidiu tirar um dos seus órgãos lá e tal, para prevenir e tudo mais, né? Então, isso pode ocorrer. Mas também, apesar de carregar esse gene, pessoal, pode ser que ele também não venha a, a, a aparecer essa doença, né? É muito aleatório tudo isso, tá? Mas muita gente acaba tomando esse tipo de providência. Outra para quem pretende ter filhos e é indicado para casais com idade avançada, portadores de alguma doença genética ou com filhos que possuem malformação e ou anomalias. Então, para quem quer ter filhos, tá, gente? Mas está com uma idade avançada e tem esse receio todo de acontecer, uma vez que a gente sabe que a probabilidade, né, da gente ter, então, uma gravidez que possa ocorrer alguma alteração, então, na criança, ela advém com uma idade já mais avançada, né? Então, portadores de doença genética, então, que já trazem, né, ou que já têm filhos que ocorreram isso
e querem saber, então, se nos próximos filhos, qual é a probabilidade de ocorrer a mesma coisa. Também é importante que casais que apresentem laços familiares com primos realizem também exames, então essa consanguinidade também pode trazer efeitos, tá? Antigamente a gente via, era muito normal primos se casarem com primas, né? E em alguns casos deles acontecerem, portanto, alguma alteração importante ocorrendo, então, quando esses decidiam ter filhos, tá? Mas que também pode não ocorrer. Diante de um exame, gente, dá para saber tranquilamente se pode ocorrer algum problema ou não. Em casos de aborto de repetição e infertilidade, também é fundamental o aconselhamento, tá? Então, abortos consecutivos, então, também pode estabelecer, uma vez que a gente já falou que, né, a maioria desses abortos ocorrem já devido, né, a um alerta que está acontecendo, que aquele bebê, né, que aquele embriãozinho não tem alguma coisa que está ocorrendo dentro da normalidade. O aconselhamento genético deverá ser realizado, portanto, olha, sempre em laboratórios especializados e existe toda uma equipe profissional aí de várias ordens, então, é o que a gente chama de multiprofissional, que é capacitada, então, contendo em sua equipe um médico que é especialista geneticista, né? E outros profissionais de saúde capacitados, tá? Isso aí pode entrar uma gama de outros profissionais, como ortopedistas, né? Pode entrar biólogos geneticistas também, uma infinidade mesmo, tá? Bom, a avaliação genética, riscos, benefícios e limitações, tá? Então, o número reduzido de serviços públicos que a gente, né, não encontra, portanto, isso aí aberto, né, dificuldade de acesso também a eles, problemas com convênios médicos, então, não são todos os convênios que oferecem e muitas vezes podem oferecer e oferecerem de uma forma que o seu plano fique muito caro, tá? Defasagem entre data de encaminhamento e consulta, número de visitas, dificuldade para determinar diagnóstico e risco de recorrência com precisão em parte dos casos. Então, muitas vezes não há um diagnóstico, então, que realmente dê uma absoluta certeza para você sobre não conclui, tá? Então, essa é uma limitação que pode ocorrer também, tá? Em alguns casos. Falta de suporte laboratorial, então a gente sabe que a gente não vai encontrar no país ou perto da gente, né? Esses laboratórios específicos, impossibilidade de tratamento, então muitas vezes, né? Até descobre-se, mas o tratamento não é realizado. Em alguns você tem tratamento, não tem cura, mas existe um tratamento para dar suporte, para dar melhora de vida, então. E percepção equivocada de custo alto, tá? E impacto reduzido na atenção global ao paciente. Então, muitas vezes se tem essa percepção de que ficaria muito caro, né? Mas que na verdade, esses exames, gente, é de bastante essenciais, né? Que deveriam ser realizados realmente para que essas pessoas pudessem decidir, então, né? Se vão realmente querer não levar a cabo, né? De uma gravidez, o que já está sendo feito é
Mas assim, decidir se vai ou não, então, partir para uma gestação, né? Deixar, então, essa pessoa escolher. Não, se eu tenho essa alta probabilidade, então não teremos filhos. Ou não, sim, mesmo com essas probabilidades, eu, meu marido, né, o casal, então, aceita esse risco e tem o filho e cuida do filho. Atuação do geneticista na atenção à saúde. Então, ele vai calcular, né, avalia e calcula esse risco genético, ele vai interpretar também uma história familiar complexa, desculpa, tá escrito errado ali, tá, gente? Então, ele tem que tomar toda essa, reportar todos os acontecimentos com todos os parentes, tá? Então, ele vai coletar um monte de informações junto a esse casal ou a essa pessoa em relação à família, tá? Diagnóstico, abordagem de condição genética ou avaliação de suscetibilidade a alguma doença, tá? Então, ele vai diagnosticar, vai abordar essa condição e avalia, então, qual é o grau de suscetibilidade, então, que essa pessoa vai ter diante de um resultado. Identificação de indivíduos candidatos à triagem, né, para fazer esses testes genéticos, tá? Muitas vezes, os dados, então, já de quando ele tem essa entrevista, ele já pode ter uma opinião ali já formada, tá? E ele vai escolher mais assim para outros exames mais aprimorados, quando realmente talvez alguma coisa ainda estiver mais obscura, aí sim, ou muitos e muitos testes aí genéticos serão realizados. Identificar opções de prevenção, vigilância e tratamento. Então, ele também pode já enxergar tudo isso para poder orientar, né? Dizer qual é, então, qual é o tratamento que pode ser realizado em relação a tal diagnóstico. Fornecer informações precisas e atualizadas relacionadas a questões genéticas. Então, isso sempre, gente, aquilo lá da empatia, né, e de transmitir somente é, 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 fatos, né, verdadeiros, sem estar omitindo nada. Então, sempre deixar essa pessoa ou esse casal que procura tentar deixar o maior esclarecimento possível, tá? Entre mapeamentos genéticos, olha, também, né, que se fazem para esses estudos, portanto, alguns estudam nível de risco de desenvolver uma doença futura, tá? Então, às vezes, eu não tenho nada, mas que eu quero fazer um aconselhamento genético, né? Então, vou lá para fazer por fazer, por exemplo, e pode-se ter, então, esse risco de desenvolver uma doença futura lá. Ou dá ou não dá, né? Então, esse tipo de exame genético identifica a presença, portanto, de um gene ou mais genes aí, né, que corroboram para que algum tipo de doença aconteça e que pode estar associados a doenças que podem ou não se manifestar no futuro. Como eu disse e digo novamente, isso é muito aleatório, a gente não tem certeza, né? Podem existir graus ali que talvez o aconselhamento médico possa identificar, tá? Mas às vezes também eu posso não ter, então, essa certeza de que realmente vai acontecer, tá? Como é o caso de estudos de mutações genéticas ligada ao câncer, né, que geralmente você já tem mais essa probabilidade, que pode ser detectado através dos genes específicos ali, BRCA1/2, ou a versão mais completa ainda de um painel genético que inclui 21 genes ligados ao risco de desenvolver
o câncer hereditário de mama e de ovários, tá? Que é esse painel multigene 21. Testes que confirmam a suspeita de doenças genéticas existentes. Então, olha lá, indicado quando existem sintomas de determinadas doenças genéticas, dependendo dessa doença genética que se suspeita em si, será indicado, então, um teste lá para esse portador específico, tá? Com o resultado do teste é confirmada ou então é descartada essa doença em questão e sendo depois, então, quando se tem confirmada, se dá o início do tratamento, então, que vai, então, tratar, é lógico, esses sintomas, tá, gente? Então, dar uma melhora de vida, portanto, já que a gente sabe que doenças genéticas não são curáveis. A exemplo aqui, a gente, né, já dá que se existe uma suspeita de fibrose cística, pode ser realizado o teste genético que comprova o diagnóstico da fibrose cística, tá? Ou quando há pistas de qual seria a doença em questão. Então, exames mais complexos também podem ser realizados, como, por exemplo, o exoma ali, né? Que é o sequenciamento das regiões, então, codificantes dos genes, capaz de identificar outras doenças também genéticas desconhecidas, tá? Então, somente alguns, como são, né, o mapeamento genético humano foi todo explorado, então já se tem esses locais com esses genes todos identificados e dependendo, portanto, então dessas suspeitas, desses sintomas apresentados, muitas vezes, então, o aconselhamento genético já vai estudar e investigar esses genes específicos. Testes que estimam o risco de transmitir, então, doenças genéticas hereditárias. Então, são testes realizados para identificar a presença de mutação genética que pode causar, então, uma doença nos descendentes, tá? Mesmo quando os pais não manifestaram a doença, mas que outro membro da família pode possuir, tá? Eu não tenho, né? Meu pai, minha mãe não tiveram, eu não tenho, meu irmão não tem, mas um outro irmão meu tem. Meu pai, minha mãe não tem, eu não tenho, outro meu irmão não tem, um irmão meu tem, mas o meu tio também tem. Ou somente um tio na família tem, né? Então, é um caso já, né, a ser estudado, um caso, então, de temor, então, a essas doenças genéticas. Para estimar, portanto, esse risco de transmitir uma doença genética aos descendentes, será preciso que o casal faça o painel de portadores, pois o risco pode ser mais baixo ou mais elevado, dependendo se os dois membros da família são portadores ou não. Portanto, existe um casal onde o homem não tem nenhum risco, nunca soube, né? Todos os familiares durante ali a investigação e vai procurar saber para tá passando essas informações para o profissional do aconselhamento genético, nunca souberam de existir tal doença. Mas a mulher, esposa desse homem, ela tem um caso na família. Pai e mãe não apresentam, ela não apresenta, mas ela existe casos então sabidos dentro da família. Então, isso pode então trazer essa estimativa, pode trazer se vai acontecer, né, em maior grau ou em menor grau. Quais são os riscos de acontecer. E isso aumenta também quando os dois lados podem trazer, então, esse tipo de doença existente já na família. Estudos que identificam doenças genéticas no embrião também, olha,
para prevenir que os descendentes manifestem doenças hereditárias. Então, olha lá. Um dos grandes avanços agora na medicina personalizada avançada é a possibilidade de prevenir doenças que não têm cura. Disso se trata o diagnóstico genético pré-implantacional, que é chamado de PGD, que junto com o screening genético, né, pré-implantacional, são feitos os rastreamentos genéticos realizados no embrião antes da gravidez, para identificar os embriões livres de doenças genéticas e cromossômicas. Nossa, mas como que a gente faz esse exame, professora, né? No embriãozinho ainda. Numa gravidez comum não é possível, tá, gente? Esse tipo de exame somente pode ser realizado a partir de uma fertilização in vitro, onde se tem o controle do crescimento ali do blastocisto, e nesse momento, então, é que é realizado os exames, tá? Então, tanto o PGD como o PGS, eles só podem ser realizados a partir de um tratamento de fertilização in vitro, pois essa é a única maneira de ter acesso ao embrião antes da gravidez, né? Porque numa gravidez normal não tem jeito de você invadir lá a trompa da mulher e retirar, portanto, ali daquele blastocisto ali material para analisar e para controlar tudo isso. Bom, gente, para ir finalizando, uma coisa é dita, então, todos nós somos portadores de uma mutação, de alguma mutação genética, tá? Porém, uma grande parte das pessoas, olha lá, não vai desenvolver essas doenças genéticas, né? Elas ocorrem de forma muito aleatória mesmo, né? Então, olha, uma coisa que a gente tem um pouquinho de preocupação, né, é em casos, então, que a gente tem casos de baixa contagem de espermatozoides, né, então devem se atentar, idade materna avançada, aí a partir dos 38 anos de idade, então começa a se complicar, tá? Então, são dois casos aí que se deve, né, tomar mais esses cuidados, então, que já estão mais propensos à ocorrência de uma mutação genética. Anomalias cromossômicas, exemplo de síndrome de Down, né, diferentemente dos outros exames que a gente falou, é possível detectar antes que esse bebê, então, nasça, né? Através da amniocentese, né? Que é a retirada do líquido amniótico, tá? Para fazer, então, essa biópsia, então, tá? E a biópsia corial também, tá? Só que eles são invasivos, então vai coletar esse fluido lá da barriga da mãe, né? Lá da bolsa amniótica, para fazer, então, testes de confirmação, tá? E o teste pré-natal, que não é invasivo, portanto, né? Que é chamado de NIPT aí, ou NACE, que através de uma amostra de sangue materno, então, ele pode, então, com uma grande confiabilidade aí, demonstrar se pode estar ocorrendo uma anomalia cromossômica a partir da 10ª semana de gestação, tá? Bom, aqui, gente, eu deixei aqui o que é que, né, quais os casos, né, principais tipos de exames genéticos que se faz, então, alguma coisa, se vocês quiserem pesquisar mais, ah, o, o cariótipo, para muitos aconselhamentos médicos vão ser realizados, tá?
aqui ó, um mapeamento genético e tal, que vai ser construído também para esse casal, né? Então, os médicos vão se apossar de diversas maneiras ali de trabalhar para chegar a uma resposta sobre esse aconselhamento médico que foi procurado. Aqui no final, portanto, olha, deixo para vocês essa, essa portaria, tá? Do SUS aqui, tá bom? Do Ministério da Saúde, que ele institui, então, a Política Nacional de Atenção Integral às pessoas com doenças raras, né? Então, nele, aprova as diretrizes, então, para apresentar para atenção integral às pessoas com doenças raras no âmbito do Sistema Único de Saúde. Institui incentivos financeiros de custeio. Então, é bem legal essa portaria aqui, porque, né, lá, então, fica estipulado a saúde, então, a cuidar desses pacientes com doenças raras, né, de atendimento a essa, e dar melhoria de vida realmente, né, para esses portadores, portanto, de doenças raras, tá? Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Qualquer coisa, se alguém tiver algum interesse sobre, quiser me contactar. E agora, daqui a pouquinho aí também no horário de aula, eu estou disponível para tirar dúvidas. Se quiserem entrar online, estou à disposição, tá? Obrigada a vocês e até mais.